Olá, pessoal! É com muita alegria que eu convido vocês para uma live, para mais uma live. Já fizemos várias, né? Estamos começando aqui, vou só dar um ajustezinho. Ficou melhor assim, né? Então a live hoje será sobre dinheiro, bolso, coração e tudo mais, né? Imagina dois especialistas. Marcelo, que é um amigo querido, um consultor financeiro, e vai deixar depois as direções para vocês seguirem ele também. E vou falar aqui como psicoterapeuta de casais. O Marcelo está entrando, que ó, aqui com a gente. Então vamos chamando as pessoas, né? Chamem aí os amigos, venham conosco, venham participar. Olá, Marcelo, que Oi, bom! Lela, tudo bom, querida? Tudo bem? Estava Tudo aguardando a sua ótimo. entrada para de fato te apresentar, né? Então, vou falar um pouquinho de como surgiu a ideia e depois vou deixar você se apresentar com mais propriedade do que você faz de uma forma tão assertiva. Legal, ela me dá. Bom, nós somos colegas já há um tempo e vínhamos falando dessa questão de como que as finanças, o tal do planejamento financeiro, atrapalham muitos relacionamentos, não só casamentos, viu, gente? Mas às vezes é aquele namoro e às vezes família, por as pessoas pensarem diferente e praticarem uma infidelidade aí financeira. A gente vai falar bastante hoje sobre isso. Queremos a sua participação, por isso que é um tema pulsante. Chama todo mundo para vir. E o Marcelo vai falar um pouco da brilhante atuação dele nessa área como consultor financeiro. Legal, ela. Obrigado pelas apresentações. Sejam todos bem-vindos que estão nos acompanhando aqui. É uma honra estar falando aqui, Lela, para a sua audiência. Muito legal. Também divulguei bastante lá no meu perfil. Então, assim, todo mundo entrando. Já vi que tem algumas pessoas que andei olhando aqui que já me seguem lá, que já estão por aqui também. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Sejam todos muito bem-vindos, porque vamos falar assim de dois temas que são temas assim um tanto interessantes e para algumas pessoas, né, contém aí um certo tabu, que é o quê? Relacionamentos, tá? E junto dos relacionamentos, o dinheiro também. Lembrando que, óbvio, quando a gente fala de relacionamento, né, a gente sempre fala cabeça e coração, e entrando na parte financeira, né, bolso e dinheiro, claro, isso está totalmente ligado. E uma coisa muito interessante, quando a gente começou aqui, a gente fazer um projeto em torno disso aqui, envolvendo essa parte, a Lela, com todo esse conhecimento que ela tem, realmente de trabalhar com casais, né, e aquela coisa que a gente conversando uma vez na academia, ela falou assim, nossa, Marcelo, mas é engraçado, todas as vezes que eu estou fazendo os meus atendimentos, sempre surge, tá, a hora de falar das finanças. Sempre surge dinheiro aí no meio. Então, assim, nossa, Lela, que interessante, né? Porque. E aí, como é que você lida com isso? Como é que o pessoal, que o pessoal acha dessa forma, né, de trabalhar essa parte do dinheiro? E aí a gente conversando, aí divagando, falando bastante, aí surgiu essa oportunidade de a gente fazer uma live juntos para falar desses dois temas. Porque, poxa, relacionamento é uma arte, a gente sabe, né? A vida a dois não é uma coisa fácil, né, Lela? Conta aí, É quanto isso tempo de aí, casada, Marcelo. Lela? Eu tenho 15 anos de casamento, e você? Bom, eu 22 anos e Olha eu que vou legal. falar que eu não sou consultora financeira, mas eu tenho um pai contador que me ensinou que planejamento familiar é importante, né? Eu acho que isso eu acabei ensinando pro meu companheiro, mas eu vejo que é além disso, né? Por isso que você está aqui hoje. E a gente trouxe um tema infidelidade, que eu vejo muito isso, e infelizmente o que muitas mulheres praticam é aquela coisa de que aproveitam uma liquidação e compram coisas que nunca usaram, né? Não só em termos de roupa, de sapato, a mulher adora uma loja que está liquidando, mas às vezes coisas para casa, presentes que nunca vão ser dados. Então, o quanto que tem disso aí? Eu vou falar que eu sou uma mulher fora da curva, que eu vou no mercado com listinha de mercado,
eu compro precisamente o que é necessário, não compro nada por conta de marca, de grife, mas isso é um dos grandes problemas dos casais, porque um tem o entendimento, o outro tem o outro, e não é porque as pessoas pensam diferentes que precisam separar ou precisam de desentender. Até para vir na terapia, Marcelo, tem uns que acham, a terapia é muito caro. Eu falo, olha, é melhor vir para terapia porque uma separação é mais cara ainda. E aí eu queria também trazer você algumas dicas, que eu sei que você tem produtos online sensacionais aí, para as pessoas de fato saírem só do blá 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 e virem para a prática. Como que é essa história de fazer um planejamento financeiro e que esse planejamento dê resultado? Legal, Lela. Nossa, você falou um negócio bastante importante. Aliás, dois negócios extremamente importantes. Primeiro, infidelidade. A infidelidade, muitas pessoas pensam que ela só acontece, né, na traição do companheiro, na traição da companheira. E poucas pessoas sabem que a infidelidade acontece principalmente na parte financeira. Ah, como assim, Marcelo? Infidelidade na parte financeira? Como que é isso? Sabe aquela coisinha que você compra e você não conta para o seu marido, ou que eu compro e não conto para minha esposa? Pois bem, isso é a tal da infidelidade financeira. E, óbvio, eu estou colocando aqui de uma forma muito suave, muito tranquila. Olha quem entrou, Samurad, bem-vinda, Samurad. Márcia entrou aqui também, muito legal. A infidelidade financeira, tá, quando ela acontece no relacionamento do casal, tá, tem situações muito graves. Né? Como eu coloquei aqui, é uma forma muito suave. De repente, poxa, você comprou um sapato, eu comprei lá uma case para o meu celular que eu achei ela legal, bacana, porque homem adora sapatos eletrônicos, né? Da mesma forma que mulher gosta de lojinha, eu brinco muito com a minha esposa sobre isso daí, né? E esse é o tipo de infidelidade, mas tudo bem, pequenininha, mas é. Mas em casos mais graves, a infidelidade financeira, ela vai além, né? Casais que têm problema com vício com jogos e que acabam, assim, delapidando totalmente, né, a parte financeira e desestrutura totalmente o casal. Isso é muito perigoso. Né? Muitas vezes, essa parte de jogos e vício, ela é frequente em homens. Tá? Da mesma forma que existem mulheres que elas têm o hábito de comprar, fazer compras assim, bolsas, sapatos, coisas mais caras, às vezes de marca principalmente, né? E escondem do marido. Escondem do marido. Ah, mas tem um jeito da gente lidar com essa situação da infidelidade financeira? Sim, existe uma forma muito legal de a gente lidar com isso. Né? Como? Conversando. Lela, como que são as conversas quando um casal chega para fazer a sua terapia? Conta aí pra gente. Que legal isso aí. Eu vou falar que como psicanalista eu gosto muito de ficar na pergunta. Eu costumo falar, principalmente para as mulheres, percebe se é leve ou se é só para cobrir uma carência. Geralmente, quando as mulheres consomem, quando estão um pouco tristes, um pouco chateadas, magoadas, sentindo um buraco, observa o que é isso. Primeira coisa, pergunta. E uma dica infalível: arruma o armário antes de qualquer compra. Arruma os armários mesmo, de tirar as camisetas, vestido, organizar, colocar vestido de verão ou de inverno de um lado, põe mais para lá ou para cá, separa por cor, experimenta a roupa, nada de vou guardar porque se eu emagrecer, se você não está usando é porque já não serve mais. Por mais que você emagreça, daí você tem possibilidade de comprar uma outra numa próxima liquidação. Então, isso é uma das coisas fundamentais. Você trouxe uma coisa importante do jogo, que a gente vê da compulsão. Eu falei das mulheres, mas eu atendo bastante os casais, Marcelo, com a história dos joguinhos. Né? Então, assim, os joguinhos e os eletrônicos talvez sejam até mais caros aí. O meu marido tem mania de comprar livros, discos não mais, mas antigamente era livros e discos, então era aquelas coisas assim. Só que ele lê bastante os livros, mas eu estou numa questão econômica. Eu sempre fui a econômica da casa e eu falo, será que é importante o livro físico? Será que de repente se baixar um PDF ou, né, uma outra forma de leitura, mas nem sempre o outro concorda, mas a gente vai indo com umas dicas. Então, uma questão prática com o casal, fique na pergunta, converse claramente com você, para de mentir para você
e negocia com seu parceiro. Traz algumas possibilidades, nada de enfiar o dedo no olho e de já criticar, mas de trazer algumas possibilidades. Como seria, igual eu falei do meu marido, ler num PDF? Ah, no PDF não sei ler. Né? Vamos aprender, então. Vamos fazer de uma forma diferente. Eu acho que talvez uma linguagem comunicativa, uma comunicação, uma linguagem mais amorosa, uma comunicação mais assertiva, ajuda bastante nesse processo aí. O que eu vejo na prática, Marcela, é que as pessoas vão acusando e tirando dela da reta e mostrando que o outro também está errado. Isso não vale, né? Então, vale sim vir para uma terapia os dois conversarem e vale sim acessar todo o material online do Marcelo, que eu vou pedir para você me falar. Como que é isso para as pessoas acessarem os seus produtos online, Marcelo? Legal, ela legal. Bom, antes de falar de como elas podem ter acesso a todo esse material, antes de mais nada, assim, hoje, em se tratando de parte financeira, gente, tem tanta coisa já na internet, tanta coisa disponível. As pessoas, tem muitos influenciadores digitais que já falam dessa parte financeira, que assim, hoje em dia não dá para a gente simplesmente falar assim, eu não tenho mais a informação que eu preciso para lidar melhor com as minhas finanças. Não. E você pode acessar do seu celular, da mesma forma que você está aí assistindo com a gente, tá? Você pode acessar do seu celular, tá? E de graça. Então, a diferença muitas vezes as pessoas elas têm dificuldades em pegar as coisas no passo a passo. Então, por isso que hoje em dia também tem muita gente, tá, colocando a forma de como você fazer, tá, o seu planejamento financeiro, especificamente nessa live, falando de como você pode fazer, né, melhorar a sua relação financeira, tá, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu cônjuge, enfim. Porque muitas vezes as pessoas elas fogem disso daqui. Eu acabei de falar um pouco atrás da infidelidade financeira. Tá? Mas não é só isso. As pessoas elas têm dificuldades em chegar umas para as outras e falarem, olha, poxa, eu estou com um problema aqui, não estou tendo, me descuidei, tive que comprei alguma coisa a mais, ou comprei alguma coisa parcelada e esqueci de anotar uma parcela. Isso, obviamente, que já entra no planejamento financeiro. Lá. É importante a gente ter algum tipo de controle. Assim, você não antes de ter um controle na mão. Você só consegue fazer um planejamento, tá, a partir do momento que você controla. Tá? Marcelo, como é que eu controlo? Cara, do jeito que for melhor para você. Pode ser com aplicativo, pode ser com planilha, pode ser no calendário do seu celular, você pode fazer o controle, pode ser com canhotinho, tá, do seu cartão de crédito, pode ser na sua agenda. Tá? Pode anotar a lápis, não tem problema nenhum. A melhor forma de controle é aquela que funciona para você e que realmente seja efetivo. Tá? Agora, uma das coisas que as pessoas não descobriram ainda, que esse é um grande pulo do gato, Lela, é o quê? É separar as suas despesas por categorias. Tá? Que no universo do planejamento financeiro, nós chamamos isso de categorização. Marcelo, como assim? Bom, pegue as suas maiores contas e elas não fogem muito a isso que eu vou falar, tá? Primeiro, aluguel, para quem mora de aluguel, ou prestação da casa própria, né, para quem financiou o seu imóvel. Então, essa é a primeira categoria. Tá? E tudo que envolve você morar nesse aluguel. Ou seja, água, luz, telefone, IPTU, impostos, né, manutenção, que as pessoas esquecem. Então, essa é a primeira categoria, moradia. A segunda categoria, tá? A alimentação. A gente precisa comer. A gente precisa morar e depois a gente precisa comer. Então, coloca em todos os gastos referente à alimentação. Depois de alimentação, vestuário. A gente mora, a gente come, a gente veste. Tá? Quais são os meus gastos, tá? com roupa, com vestuário como um todo, e acessórios também entram aí. Ok? Depois disso, saúde, que é algo extremamente importante para todos nós. A gente sabe que saúde hoje, seja por meio de um plano de saúde, seja por meio de remédios que a gente tem que comprar, muitas vezes para tratamentos que a gente tem, às vezes a pessoa tem problema de pressão e tem que tomar remédio continuamente, diabetes, enfim, todo esse tipo de coisa. Né? Saúde, a gente tem que ver saúde. Educação para quando a gente tem filhos. E para a gente próprio também. Tá? Depois, uma coisa extremamente importante que as pessoas esquecem na hora de categorizar as suas finanças. Lazer. É muito comum ela encontrar nas assessorias financeiras que eu faço,
Tá? Pessoas que dividem certinho o dinheiro para tudo que elas precisam e justamente o lazer elas esquecem. Ah, Marcelo, mas como é que vai ter lazer se o dinheiro é contadinho? Tem que ter lazer. Nem que seja o lazer de você sair e ir para, vamos supor, para a Paulista de domingo, que ela é fechada, você tem um monte de atrações de graça lá, tá? Você coloca só o valor ou do metrô ou o valor do ônibus dentro da opção de lazer. Mas você tem que ter isso daqui. A partir do momento que você separou as suas contas nessas grandes categorias, tá? Aí você vai ver que você vai começar a ter um controle maior. E aí entra a parte do planejamento financeiro. E como é que é tudo isso daí, Lela, né, dentro do relacionamento do casal? Eu acho assim, você falou um ponto importante, aliás, muito importante na abertura dessa live, que você, quando você sai às compras no supermercado, você faz listinhas para ser mais prática e mais econômica. Né? Uhum. É exatamente isso que a gente tem que fazer. No supermercado, quando a gente vai no shopping, tá? Quando a gente tem que fazer, comprar algum presente, faça uma lista dos presentes que você já tem em mente para comprar. Porque é a coisa mais fácil do mundo, seja homem, seja mulher. É na hora que a gente está diante lá de várias opções, a gente se perde rapidinho. Agora eu começo a brilhar para um monte de coisinhas que aparecem na nossa frente e aí vai, né? Quando a gente não tem o controle das nossas finanças, então, ixi, vai embora. Tá? É fácil a gente perder o controle de tudo isso daí. Em se tratando do casal, a parte financeira, o que a gente tem que fazer? Antes de mais nada, coloquem na cabeça o seguinte, tá? Você está com a outra pessoa, tá? E vocês se veem como um casal, ou vocês simplesmente são amigos dividindo algumas despesas do mês. Este é um ponto, olha, extremamente delicado, Lela. Extremamente delicado. E vou trazer 2 exemplos aqui. Tá? O marido ganha mais que a esposa. Aí, de repente, tá? O marido quer que, não, as contas de casa serão divididas igualmente. Eu pago metade e você paga metade. O salário que ele recebe, ok, comporta pagar a metade das contas. O salário que a esposa recebe, talvez não comporte, ou se comportar, fica muito justo. Aí ela não tem, né, muitas manobras para poder ter algum imprevisto no orçamento dela. Então, isso é muito complicado. E como é que a gente resolve isso? Deu caso, homem ganhando mais que a mulher. Mas é muito comum hoje em dia, tá? E ainda bem que acontece isso, né? Mulheres ganhando mais que os homens. E também tendo esse tipo de comportamento. Não, vamos dividir igualmente. Não, dividir igualmente, gente, é quando a gente é amigo e está morando junto. Ponto. Tá? Nas finanças pessoais, a gente tem que olhar desse lado. Tá? Ah, Marcelo, mas e a independência financeira de cada um? E a individualidade financeira de cada um? Calma, eu já vou falar que vai ser o segundo tópico que eu vou abordar aqui. Eu abordei primeiro a infidelidade. E como a gente vai corrigir essa infidelidade. E a individualidade financeira ajuda nessa correção, mas eu vou chegar já nisso daí. Né? Então, o que a gente tem que fazer com isso tudo? Tá? Se é um casal, se é um relacionamento, né, soma-se as 2 rendas, paga-se tudo aquilo que precisa pagar, com sobra, a gente constrói a nossa reserva de emergência, a gente cria o nosso patrimônio, tá? Tendo falta do dinheiro, mesmo somando as 2 rendas, aí é momento dos 2 pararem e falar assim, opa, aonde é que existem ralos financeiros a serem fechados para a gente corrigir isso daí? Né? E você, Lela? Muito bom. Quando chega isso daqui lá Muito no seu bom, consultório? eu tô adorando. Eu vou falar para as pessoas comentarem, porque muita gente a gente vê que entra, mas não é todo mundo que. Então, coloquem lá algum comentário. Algumas falaram muito bom, isso é verdade, eu tô gostando, mas eu pedi para que todo mundo dê o seu oi escrito mesmo, não só o aceno, porque aqui parece para a gente que entrou, mas que a gente possa ver quanta gente assiste. E, claro, depois puder. Passar para as pessoas também assistirem. Eu acho que esse é um assunto fundamental e com certeza se isso não for resolvido, isso acaba em separação. Eu vou falar que, volto a falar que a separação não é a melhor solução, porque muitas vezes não é que falta o amor. Então, eu concordo com tudo que você falou, mas vou fazer um adendo aqui, além de terapeuta de casal, como mulher e como esposa e enfim, ou como mãe, que as pessoas de fato sejam verdadeiras contigo nessa conta. Porque as pessoas não colocam lazer e todo mundo acaba tendo acesso a algum tipo de lazer.
né? Então, assim, eu coloco, do jeito que você fez, eu faço isso há muitos anos, até intuitivamente, que é despesas fixas, as variáveis e os imprevistos. Porque, de repente, você tem uma festa, sei lá, que você não imaginava, da sua prima, da sua tia, da sua mãe, da sua avó. Então, isso também é lazer. Você vai comprar um presente. Como é que você não computou esse presente? Seu filho faz aniversário. E uma dica de ouro, gente, coloca tudo isso na ponta de lápis, mas mesmo se a situação estiver apertada, não deixa de presentear o seu namorado, o seu marido, o seu filho, nem se for uma coisa simples. Presenteie assim, compra assim um bolo, ou faça um bolo, não deixa essas datas ritualísticas passarem, né? Todas elas, e a gente tem um monte durante o ano. Aqui vai ter o mês da mulher, e de repente já vocês mulheres sintam-se presenteadas com essa live nesse mês das mulheres. Então, vocês, homens, deem um presente, ou vocês, companheiras, dêem um presente lá, seja uma flor, né? Não vale só mensagem de WhatsApp, não. Acho que é um presente mesmo, de comprar um bombom ou de fazer alguma graça. Então, assim, isso tem que estar, gente, no variável, tem que estar no imprevisto. E o Marcelo vai falar um pouco mais, mas eu vou falar uma coisa que eu faço e que eu acho que isso ele é místico até. Reservem 10% do que vocês ganham. Quem sabe daqui a pouco 20% ou 30%, num dinheiro que é intocado, né? Abra um tipo de aplicação que for mais adequada aí para suas finanças, mas além de pagar tudo isso e ter as variáveis, precisa guardar uma grana. Sem dúvida, Lela, você falou um ponto bastante importante. Bom, já falei, infidelidade financeira você resolve juntando, né? Você lidando com seu companheiro, com seu cônjuge, não como um amigo, e sim como um casal, né? Um relacionamento sério. Junta-se aí ao valor do salário, dos dois salários, das duas rendas, no caso, tá? Divide-se, paga-se todas as despesas, aí entra numa coisa importante. Você falou assim, separa 10%. Exatamente. 10%. Eu não gosto muito de falar de percentual. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, guarda o máximo que vocês puderem guardar. O máximo. Tá? Estabeleça um valor mensal, tá? E antes de pagar qualquer conta que seja, tá? Paga primeiro esse valorzinho mensal para você. Tá? É o que a gente chama de pagar-se primeiro. Tá? Quando eu falei de individualidade financeira, mesmo no relacionamento, um ponto bastante importante você disse um negócio que eu gosto de ir pegando esses ganchos aqui que você vai passando, né? E complementando em cima também. Você falou da conversa verdadeira entre o casal. Tá? Estabeleçam para vocês, tá? Quanto tá? De todo o dinheiro, né, que vocês juntaram, todo o dinheiro que vocês colocam junto para compor a renda geral do casal, quanto é desse valor, seja um valor, seja um percentual, cada um vai ter direito a usar de livre e espontânea vontade, com o que quer que seja, sem que o outro venha interferir a respeito. Excelente. Gente, quando nós fazemos isso, acreditem, aquelas discussõezinhas, aquelas desavenças que existem no relacionamento, do tipo, mas você comprou um anel que não era para você ter comprado porque estava fora do orçamento. Mas você foi lá e colocou roda nova no seu carro que nem precisava, que nem estava rodando bem com a roda antiga que tinha. Tá? Quantas e quantas vezes a gente não escuta? Eu já escutei muito isso, acredito que você também já deva ter escutado, tá? Ou você que está assistindo a gente agora já deve ter passado por alguma situação ou conhece alguém que passou. Tá? Por quê? Porque você está comprando algo que está fora do orçamento que vocês dois fizeram, tá? Só que é algo que vai te agradar, é algo que você precisa ter. Então, dentro da sua individualidade financeira, dentro do relacionamento, olha que legal. Você pode sim e deve ter individualidade financeira dentro do relacionamento. E não pelo valor que você ganha, e sim, tá? Pelo valor que você vai acordar, que você vai contratar, que você vai negociar com a pessoa que está do seu lado. De repente, ok, a gente tem um montante lá, não sei quanto, 10, 20, 30, 40, 50, não importa. Tá? Olha, você tem lá 1.000 para gastar com o que você quiser, eu tenho 1.000 para gastar com o que eu quiser, e não importa. Se eu troquei a roda do carro e ficou dentro dos R$ 1.000, perfeito. Se você comprou um anel que custou R$ 1.000, perfeito, está dentro da sua individualidade financeira.
Então aí você não tem como criar aquelas picuinhas que tem. Ah, mas você fez isso. Não, Sim. você fez aquilo. E aquilo que você falou muito bem, Lela, tá? Colocar o Sim. dedo na ferida, apontar para o outro. Não, não é apontar, é conversar verdadeiramente com a pessoa, tá? Expor quais são as suas necessidades dentro do relacionamento, tá? Se a parte financeira atende essas necessidades, se não atende, construam juntos isso. Essa é a beleza do relacionamento a dois. Tá? É construir junto as coisas que acontecem. Fazendo um parênteses rapidinho aqui, Lela, porque eu vi que teve uma pessoa que colocou aqui para dar exemplos de ralos financeiros. Tá? Ralo financeiro Uhum. é tudo aquilo que é supérfluo na sua vida, seja em qualquer uma das categorias que eu citei anteriormente. Tá? Vou dar o muito normal, o ralo financeiro aparece muito, muito mesmo, né? Em coisas mais baratinhas assim. Por exemplo, vestuário. Tá? Vou dar um exemplo. Camisa. Eu posso comprar uma camisa de R$ 500 ou eu posso comprar uma camisa de R$ 200. Tá? Uhum. Eu não deixei de comprar camisa. A diferença é, se eu estou apertado financeiramente, tá? Por que eu devo comprar uma camisa de 500 e não uma de 200? Tá? E dar uma espremidinha, dar uma fechadinha nesse ralo. Então, esse é um exemplo de ralo financeiro. Mas, obviamente, que não para Uhum. por aí. Tem, cada uma das categorias que eu citei, tá? Em tudo que a gente faz na vida, tem diversas situações de ralos financeiros. A gente que paga academia e não vai, é um ralo financeiro. Gente que paga uma academia cara, que não precisa, tá? E tem uma academia do lado da casa da pessoa, que fica muito mais em conta, tá? E acaba não trocando, tá? Não tendo condições de pagar, para manter status. Outro ponto importante, ó. Uhum. Ninguém está falando aqui Sim. que status não é bom. Tá? Status é bom, sim, desde que, tá, você conquiste primeiro a sua liberdade financeira para o status vir como consequência disso. Tá? Perfeito. Um exemplinho bem, Perfeito. bem básico disso. Muita gente gosta de ter aqueles cartões de crédito diferenciados. Né? Ah, Platinum, Elite, Black, não sei das quantas, tá? E pagam anuidade do cartão cara para isso. Quando tem cartão de Perfeito. crédito que nem cobra anuidade. Então, assim, É isso aí. antes do status, foque na sua liberdade e independência financeira. Ponto mais que importante. Né? Que Muito, mais, Ela? muito, Que mais você conta pra muito gente? importante isso. Eu queria trazer dois tópicos aí, que é casais maduros que os pais vêm morar junto ou ficam doentes, né? Então, assim, é de um lado ou do outro, que de repente aparece uma doença no meio do caminho. Ou casais separados que têm filhos de um lado do outro e depois têm filhos juntos, e aí tem cônjuges ou ex-cônjuges que pensam diferente e talvez entre nesse ralo aí, porque muitas vezes quando o casal separa, ele tinha uma condição melhor e depois passa a ter uma condição um pouquinho abaixo, mas ele não se vê ainda um pouco abaixo e as despesas aumentam. Então, eu vou pedir talvez algumas dicas aí para as pessoas abrirem os olhos, né? Mudar a lente, trocar o óculos aí e ver o que é possível fazer. Né? O que é possível desde cuidar de pais, que é uma demanda grande, às vezes de medicação ou de convênio, colocar lá a ponta do lápis, e essa demanda dos filhos, talvez conversar com os filhos, olha, nós vamos ter que abaixar um pouquinho o nível, vamos ter que mudar de colégio, em vez de sair para jantar 2, 3 vezes por semana, vai sair para jantar uma, mas eu quero te passar a palavra, porque eu escuto isso, as pessoas não se tocam que elas diminuíram o nível e talvez as pessoas precisam acordar. Olha, dá para a gente fazer algumas coisas, mas no restaurante mais em conta ou menos vezes. Tá? Perfeita colocação, Ela. Bom, acho que assim, quando a gente fala, da mesma forma que eu citei, que quando a gente está num relacionamento, a gente não tem que viver como amigo, pagando tudo separado, e sem juntar as rendas. Quando há uma separação, é fato. Tá? A gente vai quebrar a renda que a gente tem. E aí o que vai Uhum. acontecer? Este é um ponto assim muito delicado, porque é neste momento sim que, óbvio, né, a parte do casal da separação que tem a renda maior, ela acaba assumindo mais obrigações e compromissos financeiros, né, e Sim. acaba pesando para todo mundo, óbvio. Né? Por isso que a gente fala que, financeiramente falando, separar é uma tragédia,
né? Porque Sim. assim, vai quebrar você e vai quebrar a pessoa. Uhum. Mais ainda, né? Fora a parte financeira, tem a parte, tá, psicológica da pessoa, fica extremamente abalada também. Por isso, assim, gente, Uhum. é melhor consertar do que romper. E é por isso que a gente está Sim. aqui, tá? Dois É temas isso aí. bem difíceis, né? A Lela falando de relacionamento, do que é, né, o que envolve isso daqui, eu falando da parte financeira dentro do relacionamento. Então, isso é muito importante, tá? Por quê? A partir do momento que houve a separação efetivamente, que separaram a renda, muitas vezes um tem renda e o outro não tem. Eu acho assim, o Uhum. ponto mais importante aí, tá, é o quê? É a gente pegar e ter consciência de que a gente tem que viver, tá, num degrau abaixo, muitas vezes até 2 degraus abaixo do que aquele que nós estávamos acostumados a viver. E eu acho que vai uma dica muito boa aqui, tá? Independente de separar ou não separar, tá? Viva a sua vida 1 ou 2 degraus abaixo daquele que você pode. Por quê? Lembra que ela Muito falou, bom isso, muito lembra que ela bom. falou da parte de guardar 10% daquilo que ganha? Tá? Quando você vive 1 ou 2 degraus abaixo daquilo que você ganha, daquilo que você pode, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma sobra de dinheiro. E essa sobra de dinheiro é o que você vai criar as suas reservas, criar as suas economias. Para quê? Para aqueles imprevistos que, na verdade, viram quase previstos dentro da nossa vida. Como, por exemplo, né, Bom, cuidar de pais dos nossos pais, tá? Quando eles não têm mais condição de gerar a própria renda, quando eles dependem, muitas vezes, de uma aposentadoria que não cobre, né, todas as despesas dele, o que a gente tem que fazer? A gente já tem que se prevenir quanto a isso. Tá? Só que essa prevenção, ela, infelizmente, as pessoas deixam para pensar nisso, tá? Só quando já está muito adiantado na vida. Quando está com 40, 45, 50, 60 anos de idade. Eu, vou dar um exemplo, que uma das minhas últimas assessorias, que foi para uma senhora de 65 anos, isso mesmo, gente, 65 anos. Para ela manter o padrão de vida dela, ela tinha aposentadoria e ela tinha que continuar a trabalhar para manter aquilo ali. Então, a gente teve que criar todo um processo de readequação na vida financeira dela. Para quê? Para ela começar a se adequar, que se em algum momento ela parasse e perdesse o emprego dela, porque ela era assalariada, né, ela não conseguiria viver mais. Então, o trabalho todo é, foi adequar o estilo de vida dela, tá? E a partir de um determinado momento, tudo aquilo que ela começasse a ganhar, tá, do trabalho que ela ainda exercia, ela ia começar a guardar para criar um colchão financeiro. A diferença, lá, quando a gente começa com 65 anos, a quantia de dinheiro que a gente tem que guardar é muito maior. Quando a gente começa sim, com 20, 25, 30 anos de idade, poxa, aí você tem praticamente 2/3 da sua vida, tá, para você guardar. sim, E seja esses 10% que você citou, muito assim, bíblico, né? É bíblico, sim. né? Ou mais até do que você possa guardar. Vai depender da E sua capacidade. diversificar, né, Marcelo? Eu acho dois pontos aí também. Diversificar e o cuidado para não emprestar. Eu falei que eu tenho o exemplo do meu pai, contador, que foi o maior exemplo de casal que eu tenho, mais do que eu e o meu marido, são impecáveis com isso. Meu pai sempre foi assalariado e eles tinham esse controle, esse planejamento desde que eu me conheço por gente. Só que o meu avô, o pai dele não. O meu avô era muito rico e, pelo contrário, se ele pudesse, ele ia distribuindo dinheiro para as pessoas. Ostentava e, claro, que quando ele morreu, ele não tinha nada, porque ele foi distribuindo tudo em vida. Então, acho que o cuidado com isso, né? Você falou de jogo, jogo é uma coisa perigosa. Emprestar dinheiro a gente não deve emprestar para ninguém mesmo. Eu falo que a única pessoa que tem capacidade de emprestar dinheiro são as financeiras e os bancos, que sabem a melhor forma da gente ser um bom amigo ou um bom familiar é a gente dando essa consultoria aqui, é a gente de fato trazendo medidas práticas para ajudar, mas não indo cobrir o rombo do outro, porque vão ser duas pessoas quebradas, né? O seu familiar, o seu amigo e você também. Eu tenho essa história do meu avô, então quando alguém me pedir um dinheiro, eu falo, olha, eu vou lá e compro uma cesta básica para você e te indico alguém que saiba do assunto, mas dinheiro é uma coisa que comigo não contem, porque eu já vivi essa história de familiares.
Tá? E, Lela, e o ponto importante que você falou, que eu acho que assim, isso é muito legal, tá passando aqui para as pessoas que estão nos assistindo e que assistirão depois, na sequência, né? É o falar não. Né? Porque o Sim. fato é, muitas vezes a gente tem aquela dificuldade, né, de, Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de falar não para as pessoas. Em se tratando de dinheiro, então, é a maior dificuldade que tem. Tá? Pegando esse exemplo que você falou, de muitas vezes a gente ter que emprestar dinheiro para os outros, então assim, se chegar num ponto que você tiver que emprestar dinheiro para alguém, tá? Só faça isso depois de você se perguntar uma coisa. Bom, se ao invés de eu emprestar, eu dar o dinheiro para essa pessoa, tá? Eu vou me sentir bem assim? Se você se sentir bem assim, e desde que isso não vá atrapalhar você, tá? Então faça. Quem está pedindo como empréstimo. Mas para você, na sua cabeça, tá? Conceda isso como se fosse algo que você esteja doando, porque você não vai ter a volta disso daqui, tá? E que não vai te fazer falta. Sabe por quê? Muito Porque se bom. for para um familiar, você não vai, né, cortar vínculos com seu familiar, tá? Por causa de um empréstimo não pago. Se for com um Perfeito. amigo, tá? Você não vai perder a amizade por causa de um empréstimo não retornado. Tá? Então pense dessa Muito forma. bom. E antes de fazer o empréstimo, você fala assim, não, se eu doar isso e a pessoa não me... Se eu emprestar, a pessoa não me, vai me fazer falta? Então, explique. É o que a gente está falando desde o começo, né, Lala? Seja verdadeiro com aquilo que você esteja falando. Isso vale para um relacionamento de cônjuges, isso vale para um relacionamento com um amigo, com um familiar. Então, seja verdadeiro. Olha, eu até poderia te emprestar, mas vai me fazer falta. Então, eu não posso. Tá? Isso é muito Sim. importante. E eu acho que uma coisa que ninguém faz, aliás, eu vi pouquíssimas pessoas fazendo isso daí, Lela, e que serve para dica aí para essa nossa audiência que está vendo a nossa live, né, é o quê? Tá? Se de repente alguém está pedindo dinheiro emprestado, é porque, de duas uma, ou não controlou, tá, o dinheiro quando tinha o dinheiro em mãos, tá? Ou seja, gastou por impulso, ou realmente está diante de uma necessidade muito grave porque pela perda, por exemplo, da renda principal. Tá? O mais Sim. importante aí, nesse ponto, é o quê? É a gente passar a orientação, entender e passar a orientação certa. Tá? Por quê? Se Muito você bom. entrou num processo de falta de dinheiro, ou seja, num processo de dívidas, porque você consumiu de forma errada, tá? Você é o único culpado por causa disso. Você Isso aí. não tem que transferir a culpa, tá? Porque o lugar onde eu trabalho eu ganho pouco, porque eu não tenho condições de comprar aquilo que eu quero. Não, se adeque financeiramente àquilo que você pode. Isso. Tão simples quanto. Se for uma segunda situação, tá? Do tipo, poxa, eu estava empregado, tinha minha renda e perdi minha renda. E não estou conseguindo me recolocar, não estou conseguindo gerar uma nova renda, tá? Aí sim, talvez ajudar naquilo que você pode, como você mesma disse, eu achei fenomenal, tá? Olha, realmente está precisando de algo, né? Que eu possa comprar para você, uma cesta básica, quer fazer uma compra do supermercado para o mês, alguma coisa nesse sentido. Legal, maravilha. Tá? E incentivar a pessoa a se colocar o quanto antes no mercado, tá? Ou criar novas formas de gerar renda. Isso são coisas bem importantes a gente pensar, coisas bem importantes a gente fazer. Tá? Seja com o nosso, de novo, com o nosso cônjuge, seja com o nosso amigo, seja com nossos familiares. Isso é bastante importante fazer. Tá? E Que aí, legal. óbvio, os nossos relacionamentos ficam muito melhores assim. Tá? Pelo simples fato de você falar Muito bom. não e trazer, sim, tá? Depois desse não, algo que possa construir, né? Que seja melhor para a vida da pessoa que está te pedindo o empréstimo, por exemplo. Excelente. Nós vamos fazer, acho que mais vezes dessas lives, né? Estamos programando aí para o YouTube também, então fiquem atentos. Se vocês tiverem alguma pergunta, vou pedir para vocês escreverem aqui e vou pedir para o Marcelo começar já deixando todos os seus contatos. Ele tem vários perfis no Instagram que eu adoro, que são posts muito bem cuidados, muito bem elaborados. E então vou pedir para você deixar todas as suas direções, por favor, Marcelo. Legal, Ela.
Bom, mais uma vez, gratidão enorme por estar aqui, falando para o seu público, para a sua audiência, acho muito importante, gratidão pelo convite, né? E para quem quiser me acompanhar, quem quiser ter um pouquinho mais de contato com essa parte da vida financeira, tá? Primeira coisa, Instagram, é simples achar no Instagram, tá? Ou Marcelo Harsanige, meu nome e sobrenome, tá? Tem o meu site que também é Marcelo Harsanige, né? É simples de achar, se você jogar no Google vai aparecer lá, é o primeiro, não tem outro Marcelo Harsanige, isso é fato, tá? E também eu tenho um outro perfil que chama Seu Terapeuta Financeiro, tá? Que eu acabo alimentando também com as coisas que eu coloco no meu perfil pessoal. Então são os 3 canais que são mais fáceis de me encontrar, ok? E precisando também, você que acompanha aqui a Lela, que já faz assim as assessments com ela, né? Já faz toda a parte da terapia, tudo mais, também que tenha, de repente, aquele detalhezinho da parte financeira que não está muito legal, ainda tem alguma aresta, está precisando regularizar, está precisando dar aquela afinadinha, né? Fala com ela, né? A gente está pensando em fazer um programa juntos aí também para ajudar você que já acompanha ela aí nessa trajetória fantástica que ela tem, né? Com esse conhecimento todo. O intuito nosso aqui realmente é agregar para você, né? Que está acompanhando a Lela, para você que está me acompanhando, que também é uma via de mão dupla. Tá? Muitas vezes eu estou fazendo uma assessoria financeira deste lado aqui, tá? E muitas vezes, isso é muito comum, tá, Lela? Muitas vezes eu estou fazendo assessoria para o marido, tá? Mas está faltando a presença da esposa, porque tem que falar com os dois juntos. E vice-versa. Importante. E vice-versa. É Tá? E importante. nessa hora é uma hora É bastante importante de importante, você entrar com o inclusive, seu Marcelo, eu conhecimento. vou deixar já uma chamada aí para um próximo evento, porque eu tenho muitas histórias aí para a gente ilustrar, dizendo que muitas vezes o marido está quebrado e esconde da parceira. Isso é um erro terrível, que a mulher continua gastando loucamente. Já tive história de mulheres perderem o emprego e não contar para o marido que perdeu o emprego e começar a usar cartão de crédito, usar financeiras. Especial, E pelo outras cheque especial, histórias vamos até aí se de benzer aqui, né? bastidor, né? Tem muitas histórias para elucidar, você fala, uau, né? Fazendo soluções aí junto com vocês. Então, assim, se vocês gostaram, por favor, comentem aqui em todas as redes sociais. Quem não segue o Marcelo, começa a seguir. Você que, de repente, só viu rapidinho aí a live, reveja com calma, siga os nossos posts. Nós vamos fazer alguns posts aí, até casados, para trazer. E é com uma grande alegria que a gente traz uma paridade, um homem e uma mulher, né, que podíamos estar falando os dois das mesmas áreas, mas cada um na sua expertise maior, para falar que casal é assim, né? E qualquer um, casal hétero, casal gay, namorado, casal novo, casal velho, dinheiro é uma energia que ela é para trazer abundância e prosperidade, mas o que a gente tem visto muitos desencontros, porque as pessoas estão faltando com a sua própria verdade. Verdade. Lela, gratidão mais uma vez, né, por você e pelo convite. Fico à disposição para toda aí a sua audiência. Tá? Precisar, estamos aqui. Mandem perguntas lá para a Lela. Tá? Quiser, mandem pergunta no direct lá no meu perfil também. Estou aqui para ajudá-los naquilo que eu puder. Lela, mais uma vez, gratidão imensa, minha amiga. Gratidão, Marcelo, parabéns pelo seu conteúdo, pela sua generosidade, né? Que você é um horário disputado. E em breve nós estaremos juntos novamente. Obrigada e até a próxima. Um bom dia para vocês. Bom dia.